Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos falar sobre as estruturas de seleção na linguagem C. Então, as estruturas de seleção também são chamadas de estruturas de decisão ou ainda estruturas condicionais. Elas possibilitam criar desvios na execução do algoritmo. Então, percebam que na aula anterior a gente falou sobre o fluxo do algoritmo, que costumava ser tendo o início, né, lá no começo, depois andava, ia até um final, né? Não tinha nenhum desvio no meio do caminho. Agora, com as estruturas de seleção, nós veremos que nós já podemos criar caminhos alternativos, né? Criar caminhos diferentes de execução desse nosso algoritmo, que possibilitarão, né, criar algumas linhas que serão executadas e outras não, de acordo com uma determinada condição, né, que nós iremos escrever. Bom, os desvios acontecem através de testes lógicos. Esses testes lógicos são aplicados a quê? São aplicados às condições, tá? Então, vamos lá, condições. Letra horrível com o mouse, mas vamos lá. São aplicados às condições, né? E esses testes lógicos podem ter dois valores possíveis, verdadeiro ou falso, né? True ou false, beleza? As principais estruturas de decisão incluem if, né? Que é o teste condicional, né? A verificação se. Aí dentro dos parênteses nós temos um teste lógico. Aqui esse teste lógico será a minha condição, né? Eu vou verificar a minha condição. E aí eu tenho um bloco de código. Como que eu sei que eu tenho um bloco? Por causa que eu tenho aqui a abertura das chaves e eu tenho o fechamento de chaves. Então essa aqui é a estrutura mais simples, em que ela só faz uma verificação, né? Aí faz uma verificação e tem o seu bloco. De acordo com o seu teste lógico, se for verdadeiro, então vai executar o seu bloco de código. Se for falso, ele simplesmente pula para a linha que está abaixo do bloco, né? Abaixo aqui do fechamento das chaves e segue a execução. Nós temos aí uma variação, né? Que é esse outro teste lógico, que é o senão. A gente faz o teste lógico com o if, né? Que é o se então. Se um determinado teste lógico, então executa o seu bloco, né? Executa o bloco caso aqui o teste lógico seja verdade, né? Se o teste lógico retornar falso, diferentemente aqui da primeira, né, da primeira estrutura, que a gente só tinha uma execução, né, de acordo com o teste lógico se fosse verdadeiro, para esta segunda aqui nós temos também um bloco que executa caso o teste falhe, né, caso o teste lógico seja falso, que é o bloco do else, né, chamado também de bloco senão. Então, temos aqui o bloco dele que é executado caso aqui o teste lógico seja falso. Então vamos lá. If se, né, determinado teste lógico for verdadeiro, então executa o bloco de código. Se não, né, se isso aqui for falso, então vai executar, né, esse bloco aqui, o bloco do else. Beleza? Aí nós temos ainda outra variação, que aí são os chamados de ifs aninhados, né? Que a gente tem aí vários testes lógicos que são aplicados, e se nenhum deles for verdadeiro, aí só vai executar o else, né? Que é o que sobra, né? A possibilidade que sobra. Aí eu tenho um if, teste lógico, né? If, a gente tem aqui dentro uma condição. Aí o bloco desse primeiro if. Depois nós temos um else if, já outro teste lógico, e aí, né, dentro desse teste lógico, outra condição. Caso contrário, a gente tem lá no final um else, né? Dentro desse else, aí se não nenhum dos outros testes lógicos for verdadeiro, então vai executar esse daqui. Eu só tenho uma correção, né, para fazer. Aqui é um parênteses, tá? E não a abertura de chaves. O parênteses a gente tem aqui, que é o bloquinho desse outro else if aqui. Mas vamos lá, pessoal. A gente pode ter só dois testes lógicos aqui? Não. A gente pode ter quantos testes lógicos a gente quiser. A gente pode ter 20, 30,
40, meio loucura, né? Mas a gente pode ter quantos a gente quiser, né? Pode ter 3, 4, 5, nós que vamos definir de acordo com a necessidade do nosso algoritmo. Então, percebam, a gente tem o primeiro teste, se esse teste aqui retornar falso, não vai executar o bloco dele. Aí tem um outro teste, verifica ele. Se ele retornar verdadeiro, executa o seu bloco. Caso contrário, se retornar falso, se eu tiver outros testes, outros else if, né, na sequência do algoritmo, ele vai fazendo as verificações. E só lá no final, se ele não executar nenhum bloco, ou seja, nenhum for verdadeiro, então ele vai executar o bloco do else lá no final, beleza? Nós temos também outra estrutura, né, outra estrutura de seleção chamada switch. A estrutura switch, ela verifica um valor de uma variável de acordo com determinados casos de ocorrência, né, desse valor. Por exemplo, a gente pode ter switch, uma variável x, aí depois nós temos vários casos de valor dessa variável x. A gente pode ter caso 1, né, caso a variável vale 1, caso a variável vale 2, caso a variável vale 3, isso nós vamos definir. Claro que a gente poderia ter essa mesma estrutura do switch aplicando aqui com esses else ifs aninhados, né? Mas a gente tem também a possibilidade do switch. Vai ficar claro quando eu mostrar isso em código para vocês, ok? Então vamos lá, passo a passo, vamos evoluindo o conteúdo. Vamos para o primeiro formato, né, que é o if mais simples, né? Que é o primeiro caso que eu mostrei anteriormente para vocês, né, que ele só tem um teste lógico e ele não tem um bloco, o bloco do senão, né? Ele só tem um bloco aqui que vai executar caso essa condição for verdadeira. Aí vai executar o bloco que é uma ação que só ocorre se for verdadeiro o teste, né, o teste condicional aqui, o teste de verificação de acordo com a condição, beleza? Aqui no próximo slide a gente tem um exemplo, né, que está pedindo para avisar se um número é igual a 0. Então vejam que aqui a gente está fazendo a leitura de um número qualquer. Aqui é um exemplinho simples, tá, pessoal? Eu até não tenho as inclusões das outras bibliotecas e também não tenho a localização aqui do meu programa, tá? Isso aqui é só um exemplo simplesinho para vocês. Então aqui eu declarei uma variável inteira, né, tipo int, e aí eu estou fazendo a leitura da minha variável. Percebam que eu também não tenho aqui um printf solicitando para o usuário para que ele informe o número, né? Não tenho uma mensagem para que o usuário entenda o que ele precisa fazer. Já falei, é só um exemplinho aqui. Então, faço a leitura com scanf do número. Depois, eu aplico o meu if. Aqui, vejam só, eu tenho if número é igual a 0. Vejam que aqui eu tenho aqui em cima descrito no exemplo o que eu vou fazer. Avisar se um número é igual, né? É igual a 0. Então, por isso eu utilizo esses operadores aqui, né, o operador de comparação, que é o igual, né, o operador de comparação de igualdade, né, verificação de igualdade, igual a 0. Então vejam que se for, né, se caso isso aqui for verdade, eu vou executar esse bloquinho aqui, que é o bloco do if, né, caso o if seja verdadeiro, caso o meu teste lógico seja verdadeiro, aí vai executar esse bloco que está aqui, ok? Eu sei que é o bloquinho porque está dentro das chaves, tá? Por enquanto, vocês precisam aprender que bloco é o que está dentro das chaves, né? Bloco de execução. Mas, pessoal, em outro momento eu vou falar para vocês que quando a gente só tem uma linha do if, não é obrigatório a gente ter chaves aqui, ok? Mas, por enquanto, quando vocês estão aprendendo, vão fazendo dessa forma, utilizando sempre as chaves, ok? Beleza. Vamos para o code block, vamos usar esse exemplinho aqui, beleza? Então aqui eu vou fazer um pouquinho mais completo, né? Aqui eu já vou fazer a localização. Então usando aquele template que eu falei que a gente passaria a utilizar, né? Com todos esses includes, o locale.h, que é a biblioteca para a gente utilizar a localização. Depois aqui, né, a gente tem um setLocale, e aí a gente define como idioma português, ok? Int número.
número qualquer, né? E aí aqui eu gosto de fazer um printf, informando para o usuário aquilo que ele precisa digitar, informe, I maiúsculo, o valor do número. Posso usar acentos porque eu localizei o meu programa. Scanf, e agora, qual que é o especificador de tipo, né? É o %d, já que é um inteiro, né, pessoal? E aí, e-comercial, e-comercial, número, beleza? Ctrl espaço para habilitar aqui o autocomplete, né? Para ele mostrar as opções de autocomplete. Por exemplo, eu digitei só N, Ctrl espaço me mostra todas as opções, né, de palavras que são reservadas ou variáveis que começam com N. Aí eu digito número, né? Aliás, eu digito um U também, por exemplo, né? NU, dois pontos. Bom, é mais fácil de encontrar, né? Porque são menos opções e começam com NU, ok? Aí eu venho aqui com as minhas setas direcionais, seleciono o número e dou Enter. Ou eu posso vir e dar um duplo clique, beleza? Agora aqui eu já fiz a leitura. Vamos aplicar agora então um teste. Então vejam o que eu quero fazer. Vou colocar como comentário. Eu quero verificar se o número é 0, ok? Quero verificar se o número é 0. Vou colocar um monte de exclamação aqui, porque é isso que eu quero verificar. Se o número é 0, então como que eu faço? If, né? O if, isso aqui é palavra reservada, isso é sintaxe da linguagem, eu tenho que fazer dessa forma. Qual que é a sintaxe? Bom, a sintaxe é a minha variável que será verificada, depois o operador, né, de comparação. Vamos lá, vamos olhar os operadores se você não lembra. Deixa eu voltar aqui na apresentação, que são os operadores relacionais. Vejam só, a gente tem esses vários operadores, esses 6 aqui, mas se a gente quer fazer uma verificação de igualdade, né, uma comparação verificando se são iguais, então a gente utiliza o igual, igual, beleza? Voltando para o code block. Então, igual, igual, né? Não é o maior, não é o maior ou igual, não é o menor, não é menor ou igual, não é o diferente, né? É o igual, igual, já que eu quero verificar se o número é 0 ou é igual a 0, para ficar mais claro, tá? E aí, bom, com o que eu quero comparar? 0, né, pessoal? Ah, eu posso escrever 0 aqui? Não, tenho que colocar o valor numérico, beleza? Show de bola. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar uma mensagem na tela, caso, né, isso seja 0, só para ficar uma mensagem indicativa. O número informado é 0. Beleza, e barra N só para ter uma quebra. Então, vejam o que estou fazendo. Declarei a variável int, depois faço a leitura, né? Depois eu faço uma verificação. Como é feita essa verificação? O if, né? If abre parênteses, fecha parênteses lá no final, e dentro dos parênteses eu tenho o meu teste, né? Vejam só, tenho a minha condição, né? Que a gente falou bastante de condição, né? Que a gente tem as várias possibilidades de verificação. Então, aqui eu tenho a minha condição. De acordo com o resultado, né? O valor da minha condição é que eu vou executar a linha que está aqui nesse bloco ou não, beleza? Então, o meu número é igual a 0? Beleza, se for, executa então essa linha aqui de baixo. Eu preciso saber o valor do número? Bom, para mim tanto faz, né? Já que a gente configurou o algoritmo para executar essa linha caso, né, o valor lido seja 0, ok? Vamos lá, F9 e vamos ver o resultado. Vou informar o valor 52, por exemplo. Bom, não mostrou nada. Por quê, pessoal? Por que não mostrou nada? Vejam que 52 é igual a 0? Né? É igual a 0? Não, né? 52 é um número bem maior que 0, né? Agora, se a gente informar valor 0, o que vai acontecer? Bom, o número informado é 0, né? Por causa que a gente informou um 0. E comparando 0 com 0, bom, eles são iguais, né? O número informado é igual a 0. Show de bola! Bom, e agora, pessoal, se a gente quisesse evoluir isso daqui, ok? Então, digamos que a gente tem uma... Vamos criar
Vamos criar aqui uma possibilidade, um exemplo, tá? Agora está no início da vacinação de alguns grupos para o Covid, tá? Então, vamos imaginar uma situação que a gente vai criar um algoritmo para verificar se a idade da pessoa, né, permite que ela faça a vacina, tá? Atualmente, bom, se eu não me engano, é acima de 85 anos ou mais, tá? Se eu não me engano, é essa a idade, tá? Se não for, por favor, desculpem. Mas se eu não me engano, é essa. Então, vamos lá. O exercício é o seguinte, eu vou colocar aqui em cima. Criar um algoritmo para verificar se a pessoa... Vamos colocar múltiplas linhas, né? Se a pessoa pode ser vacinada, vírgula, contra o Covid-19, ok? E aí, aqui é a regra que eu falei para vocês, que eu não lembro se é acima de 85 anos, né? Ou a partir de 85 anos. É 80 ou 85, se eu não me engano é 85. Então, a pessoa deve ter... deve ter pelo menos 85 anos. Beleza, essa é a nossa regra. 85 anos ou mais, então a pessoa pode ser vacinada, ok? E agora, a gente só está utilizando o if, né? A gente não está utilizando o else por enquanto. Vamos evoluir, depois a gente coloca um else aqui. Então, eu vou trocar, né? O nome da minha variável agora será idade pessoa, beleza? E aí, informe o valor, não, agora, né? Informe a idade da pessoa. Então, esse aqui é um algoritmo que a gente está criando um programa para ser utilizado, enfim, enfim, em um hospital, né? Para verificar a idade da pessoa. Claro, algo tão simples assim, não precisa de um algoritmo. O pessoal só simplesmente verifica se está na idade, se está, né, de acordo com os documentos, se está a vacina, se não está, parte para a próxima pessoa, né, para avaliar. Imagino que seja assim, né, porque eu sou bem fora, não sei como que funciona esse setor da saúde, beleza? Então é algo que eu estou imaginando aqui. Informe a idade da pessoa, e aí depois faço a leitura de idade de pessoa. Show de bola, faço aqui leitura com scanf. Até aqui, pessoal, nada de novidade, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se a idade é maior ou... E aí, tá, pessoal, é acima de 85 anos ou incluindo 85 anos? Bom, pela descrição, deve ter pelo menos 85 anos, então subentende-se que é maior ou igual a 85 anos, beleza? A 85 anos. Bom, e agora, vamos lá. Vamos fazer a verificação. Idade pessoa. E agora, qual que é o meu operador aqui, o meu operador relacional? Bom, é maior ou igual. Maior ou igual a quê? A 85 anos, né? Só 85, porque é o valor inteiro, né? A gente não vai colocar aqui 85 anos, tá? Porque a gente não pode fazer isso. É só o valor numérico. E aí a gente mostra a mensagem na tela. A pessoa pode ser vacinada. Beleza. Então vejam que a gente precisava criar um algoritmo para verificar se a pessoa pode ser vacinada contra o Covid-19. A pessoa deve ter pelo menos 85 anos. Então, declaramos variáveis, localizamos o programa, fizemos a leitura e aqui é onde a gente faz a verificação. Acabou sobrando um E no final, né? Agora sim. Pessoa é maior ou igual a 85, né? Idade, pessoa, a minha variável que eu fiz a leitura da idade é maior ou igual a 85 anos? Se for, então vai executar, né, essa linha do bloco, né, informando a pessoa pode ser vacinada. Então, vamos lá. Uma pessoa com, vamos lá, minha idade, 29. Chegou? Bom, não mostrou nada, né? Então eu não posso ser vacinado, tenho 29 anos. Então, vamos lá, uma pessoa com 84 anos chegou para ser vacinada? Também não pode, segundo a nossa regra, né, pessoal? A regra que a gente criou, que eu comentei para vocês, eu não estou bem certo se é essa mesma a idade, tá? Tô meio por fora, não sei se é exatamente essa idade, mas
né? Esse aqui é um exemplo didático. Vamos lá, 85 anos. Ó, a pessoa pode ser vacinada, né? Então, 85 está incluído por causa que nós colocamos, né, o sinal de igual também. Então, se for maior ou igual, né? Igual já inclui também. E agora, vamos pôr, enfim, 90 anos. A pessoa pode ser vacinada. 90 é maior do que 85, né, pessoal? Show de bola. E agora, vamos evoluir aqui, pessoal, o nosso algoritmo, tá? Vamos aplicar uma outra estrutura, tá? Que nós temos aqui, tá? Que é a estrutura do else, né? O if-else. Então, a gente tem um teste lógico, se ele for verdade, vai executar o bloco, da forma que a gente já viu ali no exemplo prático, e se for falso, vai executar o outro bloco, que é o bloco do else, tá certo? Vamos lá. Vamos modificar, então, aqui. Então, a gente precisa vir aqui embaixo e adicionar o else, tá? Tem que cuidar da indentação aqui, né? Deixar tudo direitinho. Percebam que else fica abaixo do if, e essas chaves fica abaixo do if aqui também, retinho, por causa que é o fechamento das chaves. Algumas pessoas preferem colocar a abertura, pessoal, aqui no início, tá? Eu prefiro, aqui por a linguagem C, deixar aqui no final da linha, ok? Mas é uma questão de preferência. O else também, algumas pessoas preferem colocar aqui embaixo. Questão de preferência, ok? Mas o importante é deixar retinho. O que está dentro do bloco, aí sim tem que ficar à direita, né? Tem que ficar aqui com um tab, beleza? E aí, vamos mostrar uma mensagem para o else. O que acontece? Qual é a outra possibilidade? A pessoa pode ser vacinada. Bom, e se a pessoa tem menos que 85 anos, a possibilidade que sobra, né, pessoal, é printf. A pessoa não pode ser vacinada. Claro que aqui a gente não está considerando os outros grupos, né, pessoal? Profissionais de saúde e tal. Bom, é essa a regra aqui, tá, pessoal? A gente só está levando em consideração a idade da pessoa, ok? Beleza. Agora, vejam só que a gente tem duas possibilidades de execução, né? Vai executar esse bloco aqui, caso a pessoa pode ser vacinada, né? Tenha pelo menos 85 anos, ou seja, a idade de pessoa é maior ou igual a 85. Caso contrário, né? Se não entrar nesse teste, né? Caso esse teste falhe e não entrar aqui no bloco, então executará o outro bloco, que é o bloco do else, beleza? Então vejam que se eu informar de novo a minha idade, a pessoa não pode ser vacinada. Se eu informar o 84, a pessoa não pode ser vacinada, mas se eu informar 89, a pessoa pode ser vacinada. Então, vejam que agora a gente tem, né? A gente tem uma estrutura mais completa, em que a gente tem uma verificação e caso essa verificação falhe, a gente tem outra possibilidade, beleza? Com isso daqui, a gente já consegue fazer coisas mais legais, né? A gente já consegue fazer outro tipo de verificação. Vamos fazer aqui um outro exemplinho, tá? Deixa eu limpar aqui para vocês e vamos fazer um exemplinho do zero. A gente vai verificar, vou escrever aqui em cima, né? Vamos lá. Verificar se um número é par ou ímpar. Beleza? Vamos para esse exemplo. Então, aqui vou declarar uma variável chamada de número. E aí, a gente vai verificar se é par ou ímpar, tá? E aí, pessoal, vamos fazer a leitura primeiro, tá? Depois a gente discute quais os critérios que nós vamos adotar. Informe o número, 2 pontos, espaço, e aqui embaixo a gente faz a leitura com o scanf. E aí, %d, né, já que é um número inteiro, e comercial, número. Aliás, olha só o detalhe, né? Esqueci do O lá em cima, tá? Agora sim, e comercial, número. Beleza, fiz a leitura bonitinho, nada de novo. E agora, pessoal, como é que eu verifico se um valor numérico é par ou ímpar? Bom, os números pares, né? Deixa eu voltar aqui e vou criar um novo flip art. Bom, como é que a gente sabe que o número
é par ou ímpar? Vamos escrever aqui a regrinha do par e aqui do lado a regrinha do ímpar. Beleza? Como que eu sei que o número é par? Números pares são finalizados, né, terminados em 0, 2, 4, 6, 8, bom, 10. 10? Não, por causa que o 10 é terminado em 0, né, pessoal? Então, ele não precisa estar aqui. Então, são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, né? Temos esse grupinho. E o que é ímpar? Bom, que é ímpar é que não é terminado nesses aqui, né? Terminado com algum outro valor. E aí, pessoal, se vocês olharem para esses números aqui, qual que é o padrão deles? Percebam que todos eles são divisíveis por 2, tá? Claro, o 0 não é menor que 2, tá, pessoal? Mas, enfim, o 10, por exemplo, seria, né? Então, por isso que ele entra nessa regra aqui. Então, são divisíveis por 2, né? Ou seja, o resto da divisão deles por 2 é 0, tá? O resto da divisão é 0, são divisíveis por 2, porque a gente sabe que um número é divisível pelo outro quando o seu resto da divisão é 0. Como é que eu posso comprovar isso? Bom, se eu pegar o 8 aqui, como é que eu verifico se ele é divisível por 2? Eu faço o resto da divisão. O que é esse operador aqui? Ah, ficou até uma carinha, né? Esse operador aqui é chamado do operador módulo, tá? Módulo, ou ainda conhecido como o operador resto de divisão. Resto da divisão nada mais é do que subtrações sucessivas de um número pelo outro. Então, por exemplo, eu estou verificando se o 8 né, é divisível por 2, né? 8, o resto da divisão por 2, nada mais é do que a gente fazer o seguinte: 8 menos 2, que é igual a 6, menos 2, que é igual a 4, menos 2, que é igual a 2, menos 2, que é igual a 0. Bom, vejam só, o 0 é o resto da divisão de 8 por 2. Vamos pegar um outro número, vamos pegar o 7, né? E vamos verificar se o 7 é divisível por 2, né? Ficou até estranho esse meu 2 aqui. É divisível por 2. Então, o que isso aqui significa? 7 menos 2, que é igual a 5, menos 2, que é igual a 3, menos 2, que é igual a 1. Vejam só, 1. Então, o 7 não é divisível por 2. Percebam que o resto é 1. Então, a gente pode dizer que o 7 é um número ímpar, tá, pessoal? Por causa que o resto da divisão por 2 não é 0. Então, a regra é: todo número que o resto da divisão por 2 é 0, nós chamamos de par. E aí, o ímpar é todo número que o resto da divisão por 2 não for 0. Ok? Beleza. Então, agora eu posso voltar lá para o nosso Code Blocks e aqui a gente escreve a nossa verificação utilizando o if. E aí, número, a gente agora utiliza o módulo, tá? Que é o sinalzinho de %, resto da divisão por 2, tá? Aqui você pode deixar junto, pode deixar mais espaçado, não tem problema. Vou deixar junto aqui. E aí, número resto da divisão por 2 é igual a 0, né? Tenho a minha verificação. Aí você pode pensar, professor, mas você está fazendo a operação aqui dentro? Pode? Pode fazer a operação aqui dentro, por causa que essa operação não implica no valor do número, por causa que eu não tenho atribuição. Eu só tenho uma operação para ver o resultado disso daqui, né? E esse resultado não é guardado aqui na variável número, tá? Mas eu poderia fazer diferente, eu poderia criar uma variável que vai ser o meu resultado, ou o meu resto. Poderia, tá, pessoal? Poderia vir aqui também, criar uma variável chamada resto, e aí dizer que resto é igual a número resto da divisão por 2. Poderia, e aqui compararia o valor do resto, tá? Poderia fazer isso. Resto da divisão por 2, né? Que é o número resto da divisão por 2, que eu guardei em resto, beleza? E aí eu verifico com 0. Se o resto é 0, então significa que esse número, né, que eu estou verificando é par, ok? Beleza. Resto guarda número resto da divisão por 2. E aí eu verifico no if se a minha variável resto é 0, né? Se for 0 é porque é par.
Caso contrário, que é o meu else, né? Então eu mostro no printf, printf é ímpar. Deixar só maiúsculo aqui o par também fica mais legal. Beleza, é exatamente isso que eu preciso. Então vou dar um F9 para mostrar para vocês. Se eu informar o valor 7, o que vai mostrar é ímpar. Só faltou uma quebrinha de linha aqui, tá, pessoal? Nos meus dois printfs para ficar mais legal. Vamos lá, 7 é ímpar. Legal, por causa que o resto da divisão aqui, tá, vai ser 1. Como é que eu posso verificar isso? Então coloca um print aqui. E aqui a gente vai mostrar o resto, tá? O resto, 2 pontos, %d barra n para ter uma quebra. E aí aqui a gente mostra o valor da minha variável resto. Perfeito? Vamos lá. O 7, mais uma vez, exemplo, né? O resto é 1 e é ímpar. Vamos lá, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O resto é 1, é ímpar. Vamos lá, vamos colocar um outro valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam só, finaliza com 6. Então, o resto é 0 e é um número par. Show de bola, tá, pessoal? Bem simples. Agora a gente já consegue, como eu falei, criar coisas mais legais, mais elaboradas, já que a gente pode fazer verificações aqui. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui e vamos para o próximo. Eu tenho um exemplo aqui vamos ver, aqui, né? É só basicamente, né, o conteúdo, né? O primeiro bloco, o bloco do if, ação que só ocorre se for verdadeiro o teste. No else, ação que só ocorre se o teste for falso, ok? E aí aqui o exemplo, né? Bom, o exemplo é avisar se o número é igual a 0 ou for diferente de 0. Bom, a gente já fez algo mais elaborado, que a gente fez a verificação do par, tá? Eu só vou fazer uma pequena modificação aqui para mostrar para vocês que a gente poderia fazer esse teste, né? O número resta divisão por 2 aqui dentro, tá? Então vejam o que eu vou fazer. Eu vou tirar a variável, declaração da variável resto, vou tirar essa operação daqui e vou fazer aqui direto, tá? Número resto da divisão por 2. Opa, agora sim. E aí tem que tirar também esse printf aqui, beleza? Veja, eu estou fazendo aqui dentro, né? E de acordo com esse resultado, ele vai fazer a comparação com o 0, ok? Vejam, fazer com 7, tá? Ímpar. Vamos fazer com 1, 2, 3, 4, tá? É par, beleza? Então, as duas possibilidades. Ou faz separado, né, o cálculo e só verifica aqui o resultado da operação, ou faz a operação aqui dentro, tá? Mas eu acho mais prático colocar aqui, porque daí tu não vai precisar declarar uma variável e não vai precisar fazer a operação separada, ocupando também mais uma linha de código. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Bom, aqui a gente já fez um exemplo mais completo, né? Então nem preciso executá-lo. E agora, vamos ver, que a gente tem aquela outra estrutura mais elaborada ainda, que aí a gente terá mais do que um teste lógico, beleza? Bom, pessoal, isso a gente trabalhará na próxima aula, para essa aqui não ficar tão longa. Obrigado pela atenção de todos vocês e seguiremos na aula que vem.